Pode ser, hoje, gente, tudo bom? Estamos começando mais um podcast Entre Irmãos, o seu podcast. E hoje a gente tem um convidado especial, mas antes de falar dele, falar dos nossos patrocinadores. Durante a entrevista vai passar aqui na TV, é o Adilson Júnior Arte. Vai lá, quando precisar de um cartaz, de um evento para sua igreja, vai lá, manda mensagem nele, fala que veio do Entre Irmãos, que eu tenho certeza que vai ser uma benção. Você que está no YouTube, a gente tem a Rádio Conquista Web. Você que tem na rádio, a gente tem o YouTube, Entre Irmãos Podcast, também o Instagram, Entre Irmãos Podcast 22. Eu sou Felipe Pajo, passo a palavra para o Vitor. A paz do Senhor, gente, muito bom estar aqui com vocês. Mais um episódio e a gente vai indo, levando, graças a Deus, o Evangelho está sendo entregue. A gente, graças a Deus, tem recebido muita resposta boa. Então continua aí, o que você achar do vídeo, alguma parte aqui da entrevista que você ficou curioso, pode mandar uma pergunta aí nos comentários, você que está pelo YouTube. Não esquece de curtir, compartilhar, tá bom? Manda lá para a família, para a mãe, para o pai, para quem tiver que mandar. E hoje, sem perca de tempo, vou apresentar ele que está aqui conosco, nos prestigiando. Grande homem de Deus, Natan Sena. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, bom dia, é um prazer, boa tarde, boa noite, de fato, para quem vai estar acompanhando. É uma honra, é um privilégio estar aqui com vocês, agregando para esse projeto incrível de vocês. Eu acredito que é um tempo novo, é um tempo de expansão, é um tempo de crescimento e eu fico lisonjeado, né? Muito feliz de poder participar desse tempo precioso com vocês. Vai ser um prazer bater um papo com vocês aqui. Amém. Tá bom? Glória a Deus. Para quem não sabe, o Natan, ele é líder de jovens ali na Ives Church e está aqui nos prestigiando com a presença dele. Mas para a gente iniciar, Natan, fala um pouquinho como foi o seu ingresso no Evangelho para a gente conhecer melhor um pouco. Para chegar hoje em Vila Velha, né, no Espírito Santo, nitidamente na Ives Church, né, pastoreada pelo pastor Vitor. Nós estamos pastoreando os jovens há 3 anos, mas eu sou filho de pastor. Eu nasci numa família de pastor. Sim. Lá em casa todo mundo é pastor. Eu gosto de brincar que até o cachorro é pastor. Ele é um cachorro pastor alemão. Então tá perfeito. Eu nasci no Vale do Jequitinhonha, né? Uma região muito precária, né? De assistência social, muito precária de oportunidades, né? E lá em Minas Gerais, no Alto do Jequitinhonha, e em 2003 eu tive uma decisão de sair, né, da casa dos meus pais. Eu estava com 12 a 13 anos. Nossa, era jovem ainda, cara. Literalmente jovem. Eu nasci no lar cristão, tudo guiado, Assembleia de Deus. Fui criado na Assembleia de Deus, orientado, mas desde 2003 eu decidi sair de casa, debaixo de uma bênção, claro, debaixo de uma orientação, para poder viver a minha vida, para poder conquistar as coisas de fato, para poder trazer uma vida melhor também para os meus pais e também para a minha família. Eu tenho 10 irmãos, né? Nossa. Família muito Família grande. É crente, né? Filho de crente. Filho de crente. Seu pai é pastor, né? Meu pai é pastor. Não tinha TV na época. Amigo, na realidade tinha TV. É porque ele gostava. Gostava muito de menino. Na realidade, tinha TV. É multiplicar, né? Multiplicar, literalmente. São 10 irmãos, eu perdi 2 irmãos. Nossa. E a família cresceu muito. Tem um irmão especial. E todos hoje, para a honra e glória do Senhor, servem a Jesus. Né? Meu pai é pastor da Assembleia de Deus. Eu gosto de falar que meu pai é um apóstolo, né? Meu pai é um dos maiores implantadores de igreja Assembleia de Deus no Vale do Jequitinhonha. Então, além de ser implantador, ele constrói, ele levanta a igreja e prepara um pastor para poder ficar naquela igreja. Ele vai partir para uma outra roça, para uma outra região, para poder levantar, para poder construir uma igreja. Você veio direto aos 12 anos para Vila Velha já? Ou você passou outra rota? Com 12 anos, eu fui para BH, Belo Horizonte, né? Venda Nova, uma região da grande BH. E até 2003, 2004 eu vivi ali. Em 2004 eu fui para Sete Lagoas. As condições não foram das melhores e eu decidi voltar para Sete Lagoas, que é onde eu tinha passado ali. Fiquei uma semana, voltei e decidi ficar em Sete Lagoas. Em Sete Lagoas eu construí
a minha vida. Eu literalmente voltei para Jesus. Hoje eu tô com 33 anos, né? Tô com a idade de Cristo. Eu acredito que todos nós temos uma experiência no mundo. Você quer em algum momento experimentar, né? Você tem um desejo dentro de você de experimentar o mundo. E aí, na minha adolescência, eu decidi experimentar e saí, mas aos 17 anos eu voltei para os caminhos do Senhor, na Igreja Batista Deus é Fiel, em Sete Lagoas. E a partir daquele momento a minha vida começou a transformar literalmente. Eu abandonei o pecado e voltei para Jesus. Aos 18 anos eu já era líder de adolescentes, né? E eu comecei a viver ali, né, o meu propósito de vida de verdade. Com 18 anos nós assumimos os adolescentes, com 18 adolescentes, e nós multiplicamos aquele número de adolescentes, e ali eu comecei a ver a minha paixão, né, por jovens e adolescentes. E aí nasceu o projeto de liderar jovens, de construir, né, esse projeto sólido que é cuidar de jovens e adolescentes. E há mais de 15 anos praticamente nós cuidamos, trabalhamos, pastoreamos e damos destino para jovens e adolescentes hoje em Sete Lagoas e hoje em Vila Velha, na Ives. Cara, mas o que me chamou a atenção aí na história é o lugar de onde você veio, sua origem, o Vale de Jequitinhonha. E a gente tem uma visão de que o Vale de Jequitinhonha, há 10, 15 anos atrás, nós ouvíamos falar que muitas pessoas, inclusive da região aqui, do Espírito Santo, Cariacica, Vila Velha, Vitória, vão para lá, e até de outros estados também. É um lugar bem evangelizado, de uma maneira. Pelo menos é falado que é evangelizado. E qual é a sua visão de alguém que veio de lá? É evangelizado ou não? E por que esse povo não cresce? Por que esse povo não sai dessa pobreza, sendo que é tão evangelizado? Me dá um parecer. O Vale do Jequitinhonha, ele é grande, né? E eu vim de uma cidade chamada Itamarandiba, né? Eu morei em Itamarandiba, eu morei em Carbonita, e ao redor dessas cidades tem algumas que eles chamam de roças, né? Municípios pequenos e que necessitam, que são carentes de verdade. A mão de obra é muito barata. E por ter uma mão de obra muito barata, você não tem perspectiva, talvez, de futuro, se você quer conquistar, construir uma carreira profissional e, com isso, dar um destino melhor, dar uma vida melhor para os seus pais. A pessoa só faz para sobreviver, né? Literalmente, para os seus pais ou para os seus filhos. Literalmente, você quer ingressar uma carreira fora e tudo. E você quer construir, de fato, um patrimônio, que seja, ou dar um destino, ou destravar um destino ali de uma geração, quebrar uma geração, romper com uma geração. Meu avô era assim, meu bisavô era assim, meu pai era assim, eu vou ser assim, não, vou romper isso aqui e vou dar um destino também melhor. Eu tenho alguns irmãos ainda que moram lá, inclusive eu tenho um irmão que é um dos líderes de um projeto social chamado Projeto Bom Samaritano, que literalmente cuida, que dá assistência para muitas famílias, assistência com cestas básicas, assistência com capacitação, com curso, toda assistência social que precisa e necessária, nós damos esse suporte. E o Vale do Jequitinhonha é muito grande. E a perspectiva de um jovem de construir uma carreira ou de viver de fato, eu quero ser isso, eu quero fazer isso, é muito pouco, é muito baixa. E principalmente tratando de crianças, né? Quando se tem um projeto social, como tem vários projetos sociais lá, de fato, quando você vê um projeto social cuidando das crianças, dando destino, é de se aplaudir. O evangelho cresceu. Meu pai é um dos maiores implantadores, eu falei isso aqui agora. Tem várias igrejas. As maiores raízes de igreja, Assembleia, Deus e Amor, igrejas pentecostais, neopentecostais estão lá, estão implantadas lá. Existe o evangelho. As pessoas já ouvem de Jesus. As pessoas sabem de Jesus. Às vezes as pessoas falam, vamos montar uma caravana para poder ir, prestar um culto, evangelismo. Já tem isso lá. Tem várias igrejas, já tem várias portas. Não adianta a gente falar assim, beleza, vamos montar uma caravana, vamos fazer um culto na praça. Isso já tem lá. Fazer um culto forte. Vamos fazer um culto forte, um culto de milagres. Isso já tem. Eu vim de lá, eu posso falar com propriedade, isso já tem. A gente precisa muito mais
do que levar um culto. A gente precisa muito mais do que levar um avivamento. Pelo contrário, eu acho lá mais avivado do que muitos lugares do Brasil. Justamente por essa fome, essa sede de uma esperança, de uma expectativa, de buscar algo, de vivenciar algo. Os jovens, os meninos têm essa esperança. Os meninos são criados na igreja, são orientados na igreja, são cuidados na igreja. Muitos vão para a igreja, não tomaram café da manhã, não almoçaram ou não jantaram, vão para a expectativa de que a igreja possa oferecer alguma coisa. Eles vão numa espécie de jejum obrigatório, porque então, não tem. Entendendo assim, eu vejo que o propósito não tem que ser só... Claro que pode ir fazer um culto, pode adorar a Deus junto com os irmãos que estão lá já. Então o propósito lá seria o quê? É muito mais. A igreja de Atos, ela nasceu debaixo de cultos em casas, né? Foi a base que construiu a igreja primitiva. Uhum. E os apóstolos, eles eram sustentados por missões. A Bíblia diz que as irmãs, as mulheres, né? As famílias depositavam ofertas aos pés dos apóstolos para que eles possam viajar, fazer missões. Não adianta. Eu aprendi que missões se faz de 3 formas. Indo, contribuindo e orando. Certo. Você faz missões indo, contribuindo e orando. Então, se você tem que encaixar em uma dessas 3. Se você vai levar o quê? Não adianta eu falar assim, olha... a gente tem aquele sonho de pequeno, a gente foi orientado isso. Os pregadores orientaram e falaram assim, vamos para a África, você vai ser um missionário na África. Ai, meu sonho é fazer missões na África. Você já viu como é a cultura da África? Se você não tiver uma capacitação nutricional, se você não tiver uma capacitação emocional, pedagógica, para você ir estar preparado para poder orientar as crianças. Não é só espiritual. O que as crianças comem aqui, elas não podem comer lá durante o dia. Uhum. Se você pegar um biscoito qualquer e colocar na boca de uma criança, provavelmente ela vai ter uma repulsa, vai começar a passar mal, porque ela não está apta para poder comer aquilo. Então, existe uma capacitação. Uma nutricionista precisa de um especialista para poder orientar e falar assim, o que essa criança pode comer, não pode comer. Então, da mesma forma que Deus quer nos enviar, Deus quer enviar vocês preparados para aquela missão. Não adianta eu sair, vou para a África amanhã. Beleza, você sabe falar o idioma, você sabe como funciona, você sabe o horário de alimentação deles, você sabe que tipo de doença que alastra aquele país, aquela região. Vamos montar uma caravana agora, vamos pro Vale do Jequitinhonha. Como funciona lá? Já tem culto nas praças, já tem culto nas escolas, já tem culto nas ruas, já tem culto nos lares. Eles precisam muito mais do que isso. Eles precisam de um destravar emocional, de um destravar profissional, de um destravar financeiro. Eles precisam de capacitação. Eu lembro pequeno, meu pai ia para São Paulo e meu pai... quando se falava do Vale do Jequitinhonha, principalmente em São Paulo, as igrejas de São Paulo preparavam sacos de roupa para poder enviar para a gente. Às vezes, quando meu pai chegava, era uma esperança, era uma expectativa. Meu pai chegava com 5 sacos, aqueles sacos de linho, e rasgava, e na sala virava aquela esperança, cada um pegava uma roupa para ele, então, demais, escolhendo, né? Feliz e tudo. Falei assim, meu Deus do céu, que bacana. A virada do ano agora eu já tenho roupa para poder usar. O ano agora eu já tenho roupa para poder usar o ano todo. Agora, daqui 2 anos, meu pai volta para São Paulo de novo e traz agora brinquedo, e traz agora chinelo, e traz agora sapato, e traz agora tênis e tudo. Então, o Vale do Jequitinhonha, ele necessita muito mais do que cultos, ele necessita muito mais do que avivamento, porque avivamento já tem. Ele necessita de capacitação. E é isso que a gente está fazendo agora. Então, quando você pensar no Vale do Jequitinhonha, leva uma capacitação, leva muito mais, leva uma ferramenta que vai dar dignidade, que vai dar uma capacitação para eles gerarem a própria renda, sabe? Não dá somente o peixe. Dá a vara para pessoa. Exatamente. Porque em 2015 nós levamos um caminhão de cestas básicas. Mais do que um caminhão de cestas básicas, nós levamos um caminhão de brinquedos no Dia das Crianças. No Natal nós levamos um caminhão de roupa para aquelas famílias. Mas muito mais do que isso, agora a gente está com um projeto que vai ser implantado agora, é um projeto de capacitação, onde nós vamos instruir as crianças a dar um destino para elas.
um curso de informática básico, um curso de escolinha de futebol, né, para a gente poder formar esses professores, dar assistência para esses professores, enviar bola, enviar material. Nós vamos enviar médicos, nós vamos enviar dentistas para fazer um tratamento dentário. Então, existe uma capacitação por fora, uma estrutura por fora que vai muito além do que eu falar em línguas, que vai muito mais além do que e não nada que seja isso seja pecado. Mas pelo contrário, isso agrega. Mas quando a gente pensar no Jequitinhonha, pense além de um culto, pense na capacitação, pense na formação para dar o destino para aquelas crianças, para aqueles adolescentes. Até mesmo porque, eu acredito que se a gente entra nesse ponto e vê a base do evangelho de fato, pela ideia de você levar uma perspectiva para alguém, cara, você está mudando uma realidade. O evangelho sempre foi transformação. Eu gosto de citar que o primeiro milagre de Cristo, ele atua na transformação. E esse é o milagre do evangelho, a transformação. Você pega uma pessoa, você muda a vida dela, mas não é só no sentido, eu acho que a gente não tem que olhar só nesse sentido espiritual. Pô, você tem que mudar a realidade de alguém. Pô, pega uma criança dela que não tem perspectiva pela situação precária, pô, você dá um curso para ela. Ela começa a ver outro horizonte, fala, poxa, agora eu posso ser alguém, eu consigo destravar isso aqui, ter uma capacitação. Eu acho que a igreja levando isso, eles começam a olhar a igreja de forma diferente. Cara, olha só, Cristo realmente está nisso, porque ele está mudando a minha história, não só nesse sentido de, tá perdoando os meus pecados, óbvio que é o mais importante, mas, poxa, Cristo está me dando um futuro, Cristo está me dando uma chance de ter o pão na mesa, de colocar o pão na minha mesa, de sair dessa ideia de geração. Meu bisavô foi, meu avô foi, meu pai foi. Mas, cara, eu não quero ser, eu quero destravar. E aí a igreja vem, coloca isso, essa outra perspectiva, essa pessoa muda completamente, pô. Fala, pô, olha o que Cristo fez comigo, você acha que eu vou abandonar ele? Eu acho sensacional essa ideia, principalmente. Acho interessante também isso em você, porque você veio de lá, né, cara? Você tem a base de, tipo, ver as pessoas levando o culto, fala, mas espera, isso tem aqui, cara. A gente precisa de mudança de realidade. Acho que isso fica um start pra gente começar a pensar também, como igreja, a mudança que a gente está aplicando na vida das pessoas, né, cara? Tem que ser sempre algo maior, visando sempre mais, né? Não só fazer um culto, pô. Vai lá, faz uma perspectiva, pega uma cesta básica, doa pra alguém, cursos sabe? hoje que são práticos, né? Eu não quero ser nenhum profeta do caos e nem escandalizar isso de uma forma que... Por quê? Vou dar um exemplo na prática, né? Eu sou o maior exemplo. Quando você olhar para alguém e pensa assim, cara, alguém venceu na vida, de fato, é só você olhar para mim. Porque olhar da onde que eu vim. Eu cheguei em Belo Horizonte e voltei para Sete Lagoas, eu dormi em papelão. Porque eu não tinha cama para poder dormir. Sim. Eu não tinha comida para poder me alimentar diariamente. Quando você pensar e falar assim, cara, alguém venceu na vida, você pode olhar para mim e falar assim, cara, nós vencemos na vida. Quando eu olho para Daniel, capítulo 1, eu olho uma história linda e fantástica. É um dos livros que eu sou mais apaixonado. E Nabucodonosor está governando como um ditador, vamos dizer assim. E quando ele manda buscar os jovens, ele manda buscar os príncipes, mas além dos nobres, além dos bonitos que ele manda buscar, dos príncipes, dos playboy, vamos dizer assim, ele manda buscar aqueles que eram capacitados, instruídos em toda a sabedoria e aquele que era especialista na língua dos caldeus. Até para ser escravo na Babilônia, Nabucodonosor escolheu a dedo quem era capacitado. Capacitação. A gente tem que entender o seguinte, a gente está pedindo Deus para abrir uma porta, a gente está pedindo Deus uma provisão, a gente está pedindo Deus um milagre extraordinário, a gente está pedindo a Deus o melhor ano das nossas vidas, a gente está clamando a Deus, o melhor do Senhor vai vir, o melhor de Deus ainda não veio, o melhor de Deus está por vir, está por vir, está por vir. Mas espera aí, qual é o meu posicionamento? Daniel, para ser escravo, ele era instruído, ele era sábio, ele era informado, mas ele foi honrado na Babilônia. Então, se você quer viver uma vida extraordinária, não existe vida extraordinária sem capacitação, sem persistência, sem bater na porta, sem buscar conhecimento, sem fazer conexões com pessoas.
Não adianta, Sim. um anjo não vai descer para você e falar assim, pum, vou abrir para você. Não importa quantas profecias, palavras proféticas que você tenha. Não importa quem falou para você, quem profetizou para você. Deus falou, já é, sim, mas faça a tua parte. Levanta, Sim. crie conexões, se capacite. Perfeito. Crie eu sempre aprendi isso, que a oportunidade, ela tem asa, ela vai caminhando, ela vai de encontro à sua oportunidade e fala assim, ponto, a sua capacitação com a sua oportunidade vai te fazer viver o melhor ano, a melhor experiência da sua vida, mas somente a capacitação. E é por isso que eu falo de capacitação. Em 2003, quando eu fui para Belo Horizonte, eu decidi, falei assim, eu vou viver uma vida melhor. A primeira coisa que eu busquei foi capacitação. E as coisas só começaram a melhorar para mim praticamente no ano de 2008, quando eu decidi, falei assim, eu vou viver, vou voltar para Jesus, literalmente. Sim. Voltei para Jesus, me capacitei, comecei a estudar, fui para a igreja, líder de adolescentes, cuidando dos adolescentes, cuidando da igreja com o pastor, dando todo o suporte para o pastor. Ali eu recebi palavras proféticas em 2008 que estão se cumprindo hoje. Mas só estão se cumprindo hoje, Felipe, porque a capacitação, a persistência em acreditar em uma palavra profética de 2008 está se cumprindo hoje. Essa capacitação que você fala, ela está no âmbito espiritual e literal, por exemplo. Capacitação profissional. Você está incluindo isso aí? Se você tem uma palavra profética de vai ser um pastor de uma grande igreja, qual que é a primeira capacitação que você tem que ter? Espiritual. Espiritual e teologia. Teológica. Sim. Concorda? Você tem que estudar teologia. Sim. Você tem uma Nós capacitação. somos estudantes. Isso. E eu admiro e respeito muito isso. É o chamado. E para mim, todo cristão tem que estudar teologia. No mínimo. Concordo. Mas se você tem um chamado pastoral, vocacional, cara, é o mínimo que você tem que ter. É a teologia. Concordo. É o mínimo. É o mínimo. Sim. Se você tem um chamado para as nações, para os Estados Unidos, você tem uma palavra profética, o mínimo que você tem que aprender é o quê? Inglês. Sim. Segundo, tirar o quê? Seu passaporte. Isso. Depois, visto. É o básico, é se preparar para isso, é construir essa estrutura para você não depender e viver no mundo da lua. Você está entendendo? O espiritual. Eu tenho uma palavra profética. Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou. Deus falou comigo lá no Vale do Jequitinhonha que iria me tirar do Vale do Jequitinhonha e me levar para as nações. Só que a minha decisão, no outro dia eu falei assim, beleza. Vai ficar implantado lá, falar, não, vou esperar um anjo vir aqui, vai me tirar e vai me levar igual o Felipe. Eu fiquei claro, foi claro? Claro. Exatamente essa capacitação no âmbito espiritual. Sim. E no âmbito profissional, no âmbito terra. Hoje você é o quê? Hã? Você trabalha Profissionalmente. Agora que eu vou entrar numa área muito específica também. Em 2012, em 2010, eu fiz uma capacitação básica. Eu já era casado e tudo, mas algumas coisas não estavam fluindo ainda. Mas já estava no céu, comparado ao que eu vivi. Em 2010, eu falei assim, gente, agora eu vou me capacitar. Eu fui me capacitando em criação de website. Por conta da igreja. Olha para você ver como que dentro da igreja você consegue enxergar muitas oportunidades de crescimento. Eu sentado, alguém me chamou e falou assim, cuida do data show. E um menino que veio do Jequitinhonha mal sabia ligar o computador, nunca tive computador na vida. Cuida do data show. Me desculpe a data, foi em 2007. Alguém colocou o computador na minha mãe, cuida do data show, mas não era o data show, era aquele retroprojetor, sabe? Que você colocava os corinhos da música, meio transparente, e passava no telão. E aí eu comecei a cuidar do data show da igreja. Eu comecei a passar as músicas, comecei a passar os versículos da igreja, e comecei a gostar daquilo. E eu comecei a criar algumas artes pro culto de adolescentes. Comecei a cuidar, daqui a pouco eu comecei a oferecer para a igreja a minha capacitação. E a igreja aceitou e eu fui e fiz uma capacitação, um curso básico. Eu já tinha feito, eu comecei a fazer site, depois comecei a criar as artes e tudo. E em 2013, já casado, eu ingressei na faculdade. Eu fiz design com ênfase em comunicação digital. E em 2017 eu me formei como design com ênfase em comunicação digital.
E em 2018 eu já tinha a própria agência, mas na realidade a agência começou em 2014, onde nós começamos a atender todo o Brasil, uma grande fornecedora de produtos de beleza para mulher. Não vou falar o nome da marca para não fazer patrocínio. E Deus começou a abrir as portas, de fato, por conta de uma decisão. E em 2019 eu mudei para Vila Velha. E agora, em 2022, em junho agora, a gente vai estar inaugurando a nossa sala, que vai ser uma agência lá em Vila Velha, que vai atender todo o Brasil. Além do Brasil, a gente vai atender também alguns clientes que a gente tem fora do Brasil. Mas mais do que isso, a formação, a capacitação minha, ela veio nesse momento para poder agregar e fortalecer, principalmente um projeto social que a gente vai estar fazendo. Se você tem interesse, de fato, está assistindo esse podcast, fala assim, eu tenho interesse em ajudar o Vale do Jequitinhonha de alguma forma, pode nos procurar, pode procurar vocês aqui, vocês dão a direção. A gente vai começar um projeto agora de capacitação no Vale do Jequitinhonha. É um projeto muito extenso. Talvez você é enfermeiro, você é dentista, quer levar a sua formação, a sua ajuda, o seu apoio para o Vale do Jequitinhonha. Nós estamos levando e criando uma base no Vale do Jequitinhonha agora, que é uma base para ensinar capacitação para os meninos, para os adolescentes, para as crianças. Capacitação técnica. Ele se capacitou financeiramente e hoje ele está usando isso para ajudar o Vale, certo? Exatamente. Eu conheço eu preguei recentemente até na fábrica dele aqui em cima, numa vigília da Dura Leve. Aqui em cima ele é um camarada que ele é dono da empresa, ele usa essa influência para fazer cultos na empresa. Agora ele tem um projeto fora das quatro paredes, que é levar o culto para a praça, mas primeiro ele se capacitou, e hoje, como ele tem uma condição financeira um pouco boa, o que ele pega? Ele pega isso e utiliza. Tem muita gente que quer ajudar, só que se você puder ajudar, justamente isso, eu, por exemplo, eu trabalho no ramo da barbearia, sou barbeiro, corto cabelo. Se eu puder ir lá e ensinar alguém a cortar cabelo... É isso. O evangelho é isso pra mim, sabe? Ele se resume a isso, literalmente. É você dar um destino pra alguém, você destravar o destino de alguém. E isso se resume também... Não é que você vai formar só um profissional. Você vai formar um profissional, porém cristão. Se é cristão, sou, mas é o que? O barbeiro, costureira, e vai embora. Isso aí. Eu achei um ponto interessante na história aí, falando sobre referente a essa ideia de perspectiva, capacitação e tudo mais. Principalmente nesse exemplo que você deu do povo, você tem um chamado para ser pastor. Ah, mas eu quero viver o melhor de Deus, o melhor de Deus, o melhor de Deus. Aí a gente põe, mas espera aí, vamos fazer um questionamento. Será que eu estou dando o melhor de mim? Ah, Deus fez uma promessa para mim de pastorear, eu quero muito essa promessa. Eu quero o melhor de Deus, mas o melhor de mim? Ah, eu não me esforço. Porque, poxa, cara, eu vejo hoje, antigamente a gente via muito o levantar de questões ministeriais por necessidade. Tinha necessidade. Hoje, eu vejo muito que tem como, cara, qualquer área, você tem uma capacitação, por mais mínima que seja, tem como. Você tem um curso teológico básico. Agora, imagina você, cara, fala, poxa, eu quero viver o melhor de mim. Vou dar o melhor de mim para viver o melhor de Deus. Cara, você vai ser um pastor, tem como você fazer o curso teológico. Se tiver como você se esforçar bastante, eu acredito que é essencial fazer uma faculdade de psicologia. Pô, é essencial, cara, um pastor ter isso, sabe? Colocar essa pauta e falar, pô, é o melhor de mim? Não, tem como eu fazer mais, então eu vou fazer mais. Então, acho que a gente consegue abranger muito mais e alcançar muito mais pessoas se a gente colocar sempre em pauta essa ideia. Olha, eu vou dar o melhor de mim para viver o melhor de Deus. Que aí você não fica na dependência de Deus vir e Deus vai abrir sua cabeça e vai colocar um monte de conhecimento. Não é assim, cara. A gente sabe, entende? Então, acho fenomenal, principalmente, essa ideia de você buscar essa capacitação e logo após você voltou, reconciliou com Cristo e teve essa mente, né? Cara, eu preciso me capacitar porque eu sei que Deus vai me usar dessa forma e tal. E hoje está usando, né? Glória a Deus por isso. Eu aprendi uma frase, é perigosa essa frase, tá, gente? Pô, Cuidado, deixa eu te explicar ela primeiro. Geralmente essas frases a gente coloca no tubo negro. Olha assim, ó, para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Abre parênteses, fecha parênteses.
Mas um ato de fé, Deus se move por atos de fé. Sim. E em 2013, pela lógica humana, era quase impossível eu entrar na faculdade. Mas eu dei um passo de fé. Eu lembro que eu estava na porta da faculdade. Olha o que é fé, uma atitude, é você decidir, fé e decisão. Eu fui para a porta da faculdade, peguei o telefone e falei assim, Deus, eu vou passar nessa faculdade, eu vou entrar. Fui lá em Belo Horizonte, na porta da faculdade, entrei para a faculdade. E desde 2010, que eu vivo praticamente da internet, desde 2010, não é de agora. Desde 2010 eu montei o primeiro negócio na internet, desde 2010. Eu falei assim, eu vou viver disso. Eu vou decidir viver disso. Essa porta vai abrir, essa provisão, isso vai acontecer. E fiz a faculdade de design com ênfase em comunicação digital. E me capacitei e dei o meu melhor. Quando você fala essa questão de crente, de você acreditar na palavra, é você fala assim, é você também ser o exemplo. Às vezes, geralmente, você começa uma coisa e não termina. Crente, eu espero, é o primeiro a chegar, é o último a chegar, é o primeiro a ir embora, desacredita de tudo, não cumpre com a palavra, fala que vai pagar, não paga, tem um descumprimento ali, tudo de algumas questões, mas quando você decide, fielmente, fala assim, eu vou viver isso. Foi o que eu fiz em 2013. Em 2018, eu recebi um telefonema. E esse telefonema mudou a minha vida. Ele falou assim, você que é o Natan? Sim. Natan, tem 2 anos que nós estamos procurando uma pessoa na região de Sete Lagoas e Belo Horizonte com a sua formação e nós não estamos encontrando. Eu falei assim, mas por quê? Eu conheço vários design formado, eu conheço vários. Não, mas nós não estamos encontrando alguém com a sua especialidade. Nós encontramos o seu currículo e o seu portfólio na internet. Eu vou te mandar um e-mail, manda sua grade curricular para mim, que a gente vai oficializar um contrato na próxima semana. Quem tá falando? Não, é que a doutora tal, o contrato é com o governo federal, pau. Eu falei assim, caramba, mas... Você fica descrente, assim? Você fala, meu Deus, calma aí, cara. Da onde você me achou? Quem tá falando? Qual é o seu nome? Onde você me achou? E de repente, algumas coisas começaram a fluir e acontecer na minha vida. E assim, abriram alguns contratos na minha vida diante de uma decisão que eu tomei lá atrás. Por conta de uma decisão lá atrás. A partir daí, a gente começou a fechar alguns contratos e algumas empresas se disponibilizaram a servir de apoio. Eu vejo que a oportunidade chegou, você estava preparado. Literalmente. Então, tem muita gente que tem várias oportunidades. O que falta é o campo da preparação. Literalmente. E se falando de preparação, eu tô falando demais, né? Aqui a gente tá pra te ouvir mesmo, cara. E se falando de preparação... 1 hora de papo. Desde 2010, eu vivo da internet. Nunca se teve uma geração com tanta oportunidade de se preparar virtualmente. Vocês estão fazendo teologia. Sim. Existem cursos de teologia gratuitos e pagos na internet, com mensalidades de R$39, R$29, R$19, R$10,90 na internet. Existem cursos, milhares de cursos, como viver na internet. Existem milhares de cursos, como se capacitar, como ser um locutor na internet. Sim. Como montar um estúdio na internet. Então, como ser um pedreiro na internet. Tem tudo. Tá tudo na internet. Então, diante de Deus, a gente nunca vai poder reclamar. Falar assim, Senhor, eu não tive oportunidade, eu não tive chance. Quando você tem um cajado na sua mão que pode destravar a sua vida. Mas o que a gente passa mais tempo aqui? Vendo bobagem? Vendo lixo? Pesquisando consumindo lixo, pesquisando alguma coisa. Então, a gente tem um cajado na nossa mão. Esse cajado, ou ele vai abrir o mar, ou ele vai ferir a rocha, você vai viver alguma coisa na sua vida. Ou vai mudar o destino da sua vida e da sua família. E eu falei assim, gente, como pode viver da internet? Ou como pode o meu telefone mudar a história da minha vida? Mas foi a decisão que eu tomei lá em 2010. Eu vou viver disso. Em 2010, não estou agora. Sim. E eu não estou fazendo clichêzinho para poder... não é isso. Em 2010 eu tomei essa decisão. E algumas coisas começaram a fluir como nunca. Em 2018 eu tive esse testemunho. Na faculdade eu vivi vários testemunhos. Em 2014, quando eu entrei na faculdade. Por isso que eu falei essa frase, para onde Deus aponta, Deus paga a conta. Sim. É no sentido, tipo assim, Deus apontou, você vai,
vai fazer, vai trabalhar, vai se capacitar, vai bater na porta, vai acontecer, Deus paga a conta. O que é Deus pagar a conta? O milagre vai acontecer. Quando eu entrei em 2014, eu fechei um contrato com uma das maiores diretoras de consultoras de beleza do Brasil. Em 2014. Glória a Deus. Quando eu não tinha perspectiva de nada acontecer. Quando eu fechei com essa consultora de beleza, eu fechei o contrato com mais uma. Nós atendemos uma rede nacional. Por quê? Fé, decisão, acreditar. Literalmente levantar da cadeira e falar assim, eu vou fazer acontecer. Eu vou mudar o destino. Cara, eu sou filho de pastor. A gente tem uma lógica de que eles constroem uma imagem de filho de pastor, de que filho de pastor tem que ser santo, as coisas têm que acontecer, tem que fluir, tem que dar tudo certo. A gente e é tudo. também. A gente já sabe bem como é que é isso aí. Cara, é uma pressão psicológica em cima de filho de pastor. Filho de pastor, ele não pode errar, ele não pode desviar, ele tem que estar presente em todos os cultos. As coisas têm que fluir da melhor maneira. Sim. Só que não contaram para essas pessoas de que filho de pastor sofre. Filho de pastor tem transtorno, já teve transtorno de ansiedade. Filho de pastor tem transtorno mentais, psicológicos. Filhos de pastor erram. Filhos de pastor se desviam. Filhos de pastor pecam. Filhos de pastor têm vontade de vencer, de crescer na vida. Não contam isso para essas pessoas. E eu cresci no lar onde que, poxa, eu era filho de pastor, mas a condição nossa era limitada. A gente não tinha uma perspectiva de vida. Era igreja. Peraí, mas quando que a gente vai romper? Quando que algumas coisas vão começar a dar certo? Você se pergunta, né? Pô, quando vai sair disso aqui? Será que é só isso, cara? Isso, e muito mais do que isso. O evangelho, ele é um poder. Eu acredito que os maiores governadores dessa nação, presidentes, vereadores, deputados, os maiores cargos nessa nação vão ser ocupados por homens, mulheres de Deus. Jovens vão governar essa nação. Meninos vão governar essa nação. Vão empreender, vão fazer acontecer. E isso que eu acredito. Então, o fato da minha revolta, era quando eu era adolescente, principalmente, eu falei assim, gente, as coisas não podem faltar dentro de casa. Eu sirvo um Deus extraordinário. Eu sirvo um Deus extraordinário. O Deus que eu sirvo, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Eu falei assim, a vida do meu pai vai mudar. A vida da minha mãe vai mudar. A vida dos meus irmãos vai mudar. Eu vou dar um destino melhor para eles. Então é uma revolta pro bem. Você está entendendo? Sim. Eu não vou me desviar, não vou me contaminar. Vou sentar na mesa com algumas pessoas, mas não vou me contaminar por aquilo que elas estão falando. Mas eu acredito no poder transformador. E se tem algum filho de pastor me ouvindo, deixa eu profetizar sobre a sua vida. O melhor de Deus ainda está sobre a sua vida. Está para vir sobre a sua vida. Mas esse melhor de Deus é a decisão que você vai tomar de sair do anonimato, de sair de uma vida comum, pacata, do ordinário, para você viver o extraordinário em Deus. Seja através de uma teologia, seja através de uma capacitação profissional, seja através de uma capacitação pedagógica, seja através de uma capacitação que for. Empresarial, se você vai empreender, vai montar um negócio, mas você vai dar um destino. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Eu acredito que Deus tem uma vida extraordinária para mim. Deus tem uma vida extraordinária para você, para os seus pais, para a sua vida. Eu olho para o meu pai e falo assim, meu pai foi um exemplar, pai. Um extraordinário. A minha maior referência hoje é o meu pai. Também tem meu pai. Mas alguns passos, para alguns lugares que ele foi, eu não vou. Verdade. Sim. Eu olho para ele e falo assim, por aqui, eu vou por aqui. A forma que algumas palavras que ele me diz, eu falo assim, não vou dizer isso para os meus filhos. Isso morreu aqui. O que é bom você pega, o que talvez isso não... aí. Absorve A bom. tendência é nós, como cristãos, conhecedores da palavra, é sermos pais melhores do que os nossos pais foram. Porque eu pego, quem age com raciocínio, óbvio. Eu pego o que o meu pai me ensinou, meu pai, pô, camarada, é a minha referência em tudo. Mas tem alguma coisa que eu não levo. E tem muita coisa que eu levo. Então, se eu pegar aquilo que é bom e levar, e aquilo que não é bom, descartar, o meu filho, quando ele for pai, provavelmente ele vai ser um pai melhor do que o avô dele, melhor do que o pai dele, entendeu? Vai ser melhor. É uma corrente positiva passando. Provavelmente, hoje
Se você pegou isso do seu pai, você é um pai hoje melhor que o seu pai. E a tendência são seus filhos, sendo mãe, sendo moça ou menino, né? Ser mãe ou pai melhor do que você. Acredito não só nessa área, acho que em todas, né? Essa ideia de você ver sua realidade, ver os pontos ruins dela, você criar essa revolta, mas uma revolta positiva, no sentido de, poxa, cara, isso aqui que tá completamente errado. Você vive em outro rumo, dá outra história para você, daquilo que você viveu, e você passa isso para as futuras gerações, e as futuras gerações vão pegar os aspectos ruins, que por mais que você passe tudo de melhor, de bom e tal, de positivo, vai ter algum ponto ruim, querendo ou não, porque a gente é falho, ser humano. Eles vão pegar esses pontos ruins também, eles vão deixar para lá, vão criar uma revolta positiva e transformar esses pontos ruins em pontos bons. Eu acredito que com isso, em todas as áreas, a gente consegue fazer uma mudança muito maior e melhor, né, para as futuras gerações, cara. Porque é um legado que a gente tem que deixar, querendo ou não. Cada dia pensando em transformar, não só agora, né? Essa ideia também de você capacitar alguém, não é o transformar agora, tá transformando vidas para o futuro, pô. O cara vai viver futuramente, vai olhar para o passado. Cara, se não fosse aquele curso que eu fiz lá, um curso de levar um enfermeiro, levar um barbeiro lá atrás, me ensinaram, se não fosse aquilo, hoje meu futuro não seria esse. Acho que a gente pega essa expectativa num todo e a gente transforma presente também em futuro, né? O evangelho na sua totalidade sendo pregado. Acho perfeito isso aí, cara. Você é barbeiro? Você também? Não, eu trabalho com o auxiliar de escritório. O que eu sou muito grato. Porque quando eu casei com a Karen, em 2009, eu já sou pai da Bia, eu olho para elas e falo assim, gente, principalmente para a Bia, que eu vejo o reflexo, né? Vejo quem eu sou de fato. Falo assim, caramba, eu tenho uma filha, eu tenho que dar um destino para ela, eu tenho que destravar o destino dela, apontar para ela todos os dias. E eu olho para a minha vida, é feita de oportunidades. Tudo na vida é oportunidade. Às vezes um café que você toma com alguém, ele pode destravar todo um futuro na tua vida. Um café. Uma palavra, ela pode destravar todo um destino na sua vida. Verdade. Eu tive uma oportunidade na vida. Um dia, num culto de terça-feira, alguém me chamou e falou assim, você quer cuidar do data show da igreja? As maiores oportunidades, as maiores decisões da minha vida, as maiores decisões da minha família, as maiores decisões da minha vida profissional, as minhas maiores decisões financeiras, as minhas maiores decisões emocionais, eu não tomei dentro da faculdade, eu não tomei na rua, sentado, vendendo algo, comprando algo, não. As maiores decisões que me proporcionaram, as maiores mudanças da minha vida, eu tomei dentro da igreja. Ouvindo uma palavra profética, ouvindo o meu pastor pregar. O meu pastor é a minha maior inspiração. Se os jovens entenderem que a maior inspiração deve ser seu pastor, a sua igreja, que é o maior ponto de abrigo de uma comunidade, de uma cidade, o projeto social que uma igreja faz para uma comunidade, para um bairro, para uma cidade, isso é transformador, isso é surreal. Todos os dias os nossos jovens, os nossos meninos estão partindo mais cedo. Um assassinado, outro envolvido com tráfico. Eu vim de um lugar onde nós perdemos vários jovens. Todos os dias você abre os jornais de Vila Velha, de Vitória, do Espírito Santo. Menino de 14 anos morreu, menino de 10 anos faleceu, menino de 18 anos, 9 anos. A gente está perdendo menores todos os dias de forma trágica. Eles só precisam de uma oportunidade. Alguém me deu uma oportunidade lá atrás. Um dia, uma oportunidade. E essa oportunidade do Data Show mudou toda a minha história. Toda a minha trajetória financeira, profissional, familiar, espiritual, ministerial, social. Eu partilho dessa visão de você pegar um jovem e dar uma oportunidade. Nem que seja para na hora do culto, não sei como que é a liturgia lá, colher uma oferta, de ficar na porta, de entregar um papel de ir para bateria, de aprender guitarra. Eu gosto disso. Foi na sua oportunidade que mudou, destravou a sua história. O que eu vejo hoje cresci no berço evangélico, que a gente anda muito por aí, a gente percebe muito. Tem pai que só se preocupa com o lado acadêmico,
De fato, tem gente hoje. Meu filho vai ser médico, meu filho vai ser advogado, meu filho vai ser doutor. E tem aquele que só se preocupa com o espiritual. Meu filho vai ser pastor, minha filha vai ser presidente do círculo de oração, vai ser missionário, e etc, etc, etc. Só que eu acho que dá para juntar isso. Você pode ter um filho pastor, doutor. Você pode ter uma filha cristã lá, que é componente de um grupo de irmãs, e pode ser uma médica, entendeu? Eu vejo que muita gente separa. Então meu filho vai por esse caminho da formação acadêmica, e meu filho vai para esse caminho da formação espiritual. E eles se separam. Aí ou fica só na formação acadêmica, ou só na formação espiritual. Cara, junta isso. A gente tem que ter cristão doutor, advogado, juiz, pedagogo e etc. Então, já pensou, áreas, cara? Aquele lance de até lá dentro de Brasília, a gente tem que ter alguém lá, cara. Entendeu? Eu acredito muito, como vocês fazem teologia, essa nova geração de teólogos vai vir para desmistificar muita coisa. E principalmente a gente gosta de viver o auê, né? A gente vive nas nuvens. E às vezes a teologia nos chama para baixo para poder andar, para poder caminhar na terra e falar assim, olha, a realidade é outra. Deus falou, mas a realidade é outra, a decisão é outra. E quando você fala que a decisão é outra, é porque eu acredito em uma geração nova de teólogos, eu acredito em uma nova geração de médicos, eu acredito em uma nova geração de pastores, eu acredito em uma geração de pastores saradas, curadas, restauradas, mas eu acredito também que os médicos vão ser alcançados. Se eles não forem alcançados ao ponto suficiente, em uma nova geração que está vindo, filhos de pastores, vão ser médicos que vão ser enviados como missionários para a África, vão ser missionários para alguns projetos sociais no Vale do Jequitinhonha. Então, eu acredito muito. Quando a gente olha para a igreja, principalmente na minha geração, quando eu olhava para a minha realidade em volta, eu falava assim, gente, a gente não tem um médico aqui no nosso meio. Não sei vocês, mas eu olhava assim, gente, não tem um médico aqui no nosso meio. Não tem um advogado. Não tem um psicólogo. Primeiro, que psicólogo era coisa de demônio. Não vamos psicólogo. O crente não procura psicólogo. O crente não faz terapia. E criou-se Não, o crente pode ir no médico, mas um psicólogo não. É demônio, é isso, aquilo. Gente do céu, eu falei assim, caramba, não. Eu acredito que dentro da igreja vai nascer os maiores psicólogos para poder cuidar da saúde emocional dos nossos líderes, dos nossos pais, dos nossos pastores. Por isso que veio uma geração arrebentada, pastores se suicidando, se matando, sem perspectiva de vida, porque desacreditaram do natural e espiritualizaram muitas coisas. Então, o natural, eu acredito, é isso que você está falando. De unir o espiritual exatamente. Com o acadêmico. Vai vir uma geração nova. Você vai olhar para o lado e falar assim, dentro da nossa igreja vai ter médico. Eu profetizo, eu oro na minha igreja. Todos os dias eu profetizo, falo assim, gente, daqui vai nascer governadores, juízes, advogados, médicos, doutores, enfermeiros. Daqui vai nascer alguém que vai mudar, vai transformar o destino dessa nação. Eu acredito. E estou profetizando todos os dias. Com a nossa formação cristã. Que isso que é o interessante. Essa liga, né? De o que, caramba, eu não vou tomar, por exemplo, se torna um juiz. Um juiz. O juiz normal e o juiz cristão. O juiz cristão, ele tem princípio que rege a humanidade, que é a palavra de Deus, meu irmão. Então você já pensou, claro que ele tem que agir conforme a lei e tal. Mas se ele tendo temor de Deus na vida dele, eu acredito que vai ser de uma... diferencial. Totalmente diferente. Com princípios e valores. E hoje você trabalha com jovens. Trabalho com jovens. Então você dá esse direcionamento a essa juventude? Sempre que possível. Tem 3 anos que nós cuidamos dos jovens na IVES e alicerçado, né, aliançado ao pastor Vitor com palavra, com direcionamento, com profético, que a gente acredita muito, e sempre nós estamos profetizando na vida dessa galera. Empreendedorismo, visão, estudo, capacitação, destino. E nós temos vários testemunhos de jovens dentro da nossa igreja
aí eu construí, montei meu negócio, aí eu ingressei na faculdade, aí eu passei, eu conquistei. E não deixou de ser cristão. E não deixou. Continua louvando, continua adorando, continua... É isso. Eu acredito que essa geração vai conquistar muita coisa, vai conquistar o mundo, mas ela não vai se perder no dinheiro. Ela não vai se perder nas coisas. Ela não vai se perder. Você está entendendo? Deus vai dar, com a mesma intensidade que Deus vai dar, elas vão entregar. Porque a Bíblia diz, é melhor você dar do que receber. Eu oro, eu pedi a Deus para que Deus me abençoasse financeiramente, profissionalmente, abrisse as portas para mim com uma intenção. Com uma única intenção. As minhas raízes não foram perdidas. As minhas raízes. Eu vou voltar à essência e vou falar assim, cara, isso aqui eu vou sustentar. Eu vou sustentar uma base missionária. Eu vou mudar o destino de vidas. Eu tô com um projeto, a gente tá com um projeto agora, esse ano agora a gente tem uns 4 empresários já fechados já conosco nesse projeto. A gente não tá divulgando ainda, mas já estão 4 empresários praticamente fechados conosco para justamente criar essa base e dar capacitação para jovens e adolescentes no Vale do Jequitinhonha. Cheguei a falar que vou ser repetitivo. Nós vamos mudar o destino, a história de muitos jovens ali. Mas se eu conseguir mudar a história de um... E esse mudar a história de 20, os 20 vão mudar a história de 30, a próxima geração vai ser melhor do que essa geração. Então eu oro para que essa geração viva da internet, ou essa geração empreenda, ou essa geração destrave, conquiste o mundo, prospere. Mas essa prosperidade, vai mudar o destino da família, vai mudar esse destino dos pais. Ela não vai se prender ao dinheiro, não vai se prender ao local, à geografia, mas vai mudar e vai destravar. Porque quando você muda a forma como você pede a Deus as coisas, Deus abre a janela, Deus abre o céu sobre a sua vida. A teologia sua não pode servir para nada. Se você ficar dentro de casa, travar e ir contra. Ah, não, porque a igreja, eu discordo da igreja, porque a igreja não tá... Não, peraí. Tem que ser para somar, pô. Para somar, para confrontar também, mas mais do que isso, para mudar, para dar o destino. Não adianta você ficar trancado e criticar Deus e o mundo, e criticar as igrejas. Mas espera aí, qual é o meu posicionamento? O que eu vou fazer para mudar? Qual é a formação? Qual é a minha próxima turma de teólogos que eu vou formar? Qual é a minha teologia? A minha capacitação em design está servindo para quê? Para benefício próprio? Não. Agora eu vou começar a mudar o destino de jovens. É mais ou menos Natan formando outro Natan. Ou Natãs. Isso. E aí, literalmente. Eu lembrei da parábola do semeador, quando fala que sobre as sementes caindo em vários tipos de terras e tudo mais, só que ela cai em uma terra boa e essa gera fruto de 30, 60 e até 100 por um. É aquele negócio, tipo, pô, eu tentei um aqui, pô, acertei cara, 1 em 50. Aí esse ele cresce, se torna um Natan, aí ele vai, ganha lá, mira em 50, ganha mais ou ganha 2, esses 2 vão ganhar 4, 8, 16, e aí vai expandindo. Então é sempre essencial. Mas eu não tá fluindo aqui, pô, só consegui cara, em 50, cara. É gigantesco. É gigantesco. Você acertou um futuro que vai futuramente acertar outras pessoas, entendeu? Nessa ideia. Igual, pô, miraram lá em você, de repente, o Natan, Data Show. Hoje o seu coração, ele clama por você implantar um projeto missionário lá, entende? Aonde que imaginaria isso? O cara que falou bem assim, vai lá pro Data Show. Não imaginava, cara, Deus vai fazendo as coisas. Então a gente só tem que se dispor. Pô, vou me dispor e vai dar certo, vai ser aí, vou mirar em alguém e vai fluir. Acho que a maioria das pessoas é andar na direção de Deus. Recentemente, quando você fala de criar vários Natãs, é complicado até isso, mas recentemente a gente contratou um rapaz que era amigo nosso há muito tempo, menino de 19 anos, sem perspectiva, sem visão de futuro, desacreditado pela sociedade, desacreditado pelas pessoas, desacreditado pelos pais, desacreditado pelos irmãos, desacreditado por todo mundo. Nós estendemos as mãos e falamos assim, eu acredito em você. Nós demos capacitação, nós demos formação, instrução, destino. Hoje é um dos melhores, um dos maiores colaboradores na nossa empresa. A vida do cara mudou, transformou. Glória a Deus. Ele precisa de uma oportunidade. Só contar um testemunho. Pode estar à vontade. Para a gente poder encerrar, eu vou encerrar minha participação.
Em 2009, quando eu casei, meu sonho, as coisas nunca foram fáceis para mim. E quando você olhar de fato, vou repetir isso de novo, pensar, ver alguém na mente de vocês que venceu na vida por graça, intermédio e misericórdia de Jesus. Você pode falar assim, cara, eu saí do Vale do Jequitinhonha, mas nada foi fácil. Em 2009, eu fui tentar tirar a carteira. E eu já contei isso na igreja, é até engraçado. Na hora que eu fui tirar a carteira, eu fiquei muito nervoso, eu sou muito ansioso. A primeira vez, eu não consegui. Eu falei assim, caramba, vou tentar de novo. A segunda vez, não consegui. Vixe. A terceira vez, eu falei assim, agora vai. Na terceira vez, eu vou conseguir tirar essa carteira. A terceira é a que não falha. Não falha. E falhou. Na quarta vez, eu falei assim, caramba, Senhor, eu aprendi que a gente não pode contar para todo mundo. E eu falava para todo mundo, eu pedi à igreja para levantar um clamor que eu ia tirar a carteira. Eu aprendi isso também. Me frustrando. Eu falei assim, caramba, igreja, ora por mim, tô em jejum. Expectativa, amanhã. Na sexta-feira, que lá é sexta-feira, 10 horas da manhã, meu celular, mensagem, Renata, passou, eu. Não. Você cria uma frustração, as pessoas criam uma expectativa de você e você fala assim, caramba, por isso que alguns sonhos você deve guardar para você até se tornar realidade. Sim. Na quinta vez eu não contei para a igreja toda, eu só contei para o pastor, para minha esposa e para algumas pessoas da minha família. Na quinta vez eu não passei. Eu falei assim, caramba, tá difícil. Já começa a desconfiar. Eu já tava parceiro aqui, o Detran aqui, ele, melhores amigos já. Não, o cara da autoescola falou assim, caramba, a nossa fonte de dinheiro tá ali, nossa fonte de riqueza tá ali, já é sexta. Na sexta vez, eu não contei pro pastor, não contei pra ninguém, só contei pra minha esposa. Eu falei assim, eu vou lá. E pra minha chefe naquela época que eu trabalhava. Eu falei assim, vou lá. Na sexta vez, nada. Misericórdia, mano. 6 vezes. Escuta aqui, 6 vezes. Na sétima. Na sexta vez. Na sétima, tinha até um cara da Universal que foi lá antes e jogou sal grosso no carro. Se ele falar que na sétima, ele deixa eu ouvir. Vamos lá. Mas na sétima, pra honra e pra glória do Senhor, eu passei. Glória a Deus. Os 7 mergulhos na mãe. A muralha caiu, né, amigo? Na sétima muralha cai. Na sétima volta lá. Mas o Caramba, cara. Chega até a ser cômico, né? Engraçado. E pelo contrário, eu dirijo muito bem hoje, mas é uma questão de nervosismo mesmo, de um controle emocional. A prova ali é... Mas o que eu aprendi com isso? Parte. A persistência, ela abre porta. Por isso que tem muita gente que desistiu do primeiro vestibular, desistiu do primeiro emprego, desistiu da primeira porta que bateu, desistiu da primeira prova. A persistência que vai abrir a porta. Se você não desistir, se você continuar, não tenha vergonha. Eu conto, todo mundo tá rindo. Eu conto na igreja, todo mundo ri. Pra mim isso não é vergonha mais. Se eu tivesse tentado da 10ª, eu teria contado. Da 15ª eu teria tentado. A vergonha seria eu virar pra você e falar assim, na 8ª eu desisti, não consegui. Então, se você tem um sonho, se você tem um objetivo, se você tem um objetivo de vida para alcançar, se você quer alcançar as nações, se você tem uma palavra profética para os Estados Unidos, se você tem uma palavra profética para as nações, já tentou visto 1 vez, 2, 3, 4, 5 vezes, se Deus falou, já é. Vá, não pare. Se Deus já te mostrou alguma coisa que já é seu. Deus já apontou para você, falou assim, já fez você pisar, experimentar naquilo, já é seu. Agora vai, parte para cima, desiste não. Não é que eu quero dar uma de coach aqui, de palavra emocional, mas eu tenho coerência. Eu não sou hipócrita de falar. Eu tenho coerência e autoridade para falar. Você vai conseguir. Deus te fez um vencedor. E não importa da onde você veio, não importa da família que você veio, mas importa para onde você está indo e importa a família que você está criando. Deus abençoe a vida de vocês. Foi um prazer. Tamo junto, prazer foi Prazer foi nosso. Aprendi. Desculpa que eu falei muito. Não, com certeza. Rapaz, aqui a intenção é você falar mesmo, isso aí. Quando o convidado não fala, a gente fica... Aproveitando aqui que você veio aí, nos prestigiou com esse monte de detalhe, um testemunho lindo da sua vida. Quero deixar aqui um salve, Dudu, obrigado, tá? Dudu é liderado pelo Natan, Eduardo Carvalho,
tem uma barbearia também. E que é um exemplo, né? Que há 3 anos atrás ele estava cortando cabelo... Terminal do Ibis. Terminal do Ibis. Ele ia lá no Terminal do Ibis lá ele é uma e cortava o na cabelo. igreja. Hoje ele tem uma barbearia completamente estruturada, sensacional. Dudu, salve pra você. Trazer o Dudu aqui também, Dudu. Se prepara aí. Um salve pra você, obrigado. Pra quem não sabe, o Dudu fez essa ponte pra gente trazer o Natan. E Deus te abençoe, meu querido. Muito obrigado. E é isso aí, galera. A gente chegou ao término aqui, finalizando mais um episódio com vocês. Não deixe, cara, de curtir, compartilhar. Ativa o sininho também. Isso aí pra você receber as notificações. Porque às vezes você tá assistindo um vídeo, porque a gente vê lá, tem, sei lá, chegou a 300 visualizações. Aí tem 15 likes. Fala, não, tem alguma coisa errada. Porque às vezes a pessoa vai lá e esquece. Então você que já tá assistindo, já curte aí pro YouTube entender que o vídeo ele é relevante, que o vídeo tá bom e tal. Aí deixa um comentário aí também, compartilha com um amigo, compartilha lá com quem você acha que deva assistir esse vídeo. Se você achar que também que a pessoa não deve, compartilha também. Então, isso aí. Tem que ajudar. Isso aí. Vamos Mas fazer é isso, uma galera. oração abençoada. Eu vou deixar para você fazer essa oração. E eu creio que quem ouvir com fé e botar em prática, Deus vai mudar a vida dele. Você crê? Amém. Então vamos orar nesse sentido. Amém. Encerrar? Pode orar. Senhor, nós te agradecemos Sim, por Deus. esse tempo precioso. Glória a Deus. Senhor, que o teu nome seja glorificado. Obrigado, Deus. Que o teu nome seja exaltado em Sim, nós. Deus. Aleluia. Tudo que nós ministramos aqui, Pai, é para honra, é para glória e benefício do teu nome. A glória do teu nome está sendo exaltada. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo precioso, por aquele que está assistindo, aquela que está assistindo. Que isso sirva, Senhor, como um impulso para quem está pensando em desistir, em parar, em desanimar, em jogar a toalha. 2022 eu acredito que seja o ano da expansão, o ano de crescimento, o ano de alargar as tendas, o ano de romper do anonimato, Sim, Deus. o ano de romper o comum e viver uma vida extraordinária. Jesus. Eu acredito em todas as esferas, o Senhor tem uma vida de paz, de abundância para cada um de nós. Aquele jovem que está assistindo agora, que tem um negócio, que tem vontade de viver uma vida fora do normal, sair do pacato, sair daquilo que é ordinário, Sim, que tem vontade de expandir, de crescer, de romper. Senhor, dá visão, abre a visão, Pai. Senhor, rompa, Senhor, com as cadeias, Pai, espirituais que impedem o crescimento. Senhor, abençoa os teus filhos, que esse canal, Pai, seja ouvido. Pai, as nações sejam alcançadas, que vidas sejam transformadas, que nós possamos, Pai, ouvir testemunhos através dessa ministração e através desse canal. Que vidas Glória sejam a Deus. mudadas e transformadas para a honra e para a glória do teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém.